O petróleo é um combustível fóssil, isso quer dizer que é algo que foi formado há milhões de anos, principalmente constituído por organismos, micro-organismos, que se encontram há milhões de anos. Ele teve a sua existência tem a ver com determinados plantas e animais que, devido à questão de altas temperaturas e pressão das rochas, formou o petróleo. O que difere o petróleo do gás tem a ver com o modo em que situações eles se formaram, né? O petróleo em temperaturas menores, o gás em maiores temperaturas faz com que haja essa diferenciação entre o petróleo e gás. Mas, via de regra, num reservatório onde há petróleo, sempre temos gás na parte superior. Por isso, eles são classificados dependendo da quantidade de petróleo e de gás que nós vamos encontrar. Para que serve? Na antiguidade, o petróleo é algo que, desde o tempo da antiguidade, era utilizado pelos egípcios como questões de ornamentais, outras questões bélicas, para tratamentos medicinais, mas a partir do século XIX ele teve uma importância muito maior, que é essa que nós vimos hoje com um combustível, que é uma base de energia ao nível das indústrias. Com o aparecimento da Revolução Industrial no século XVIII, houve o motor a vapor, que posteriormente deu origem à formação dos motores dieséis, esses que vamos verificar que deram origem para a utilização desse combustível como um dos elementos essenciais. É a base da civilização atual, o petróleo. Não só como combustível, mas também hoje os diferentes tipos de produtos são eles feitos da base dos derivados do petróleo. Nenhum de nós hoje não está ausente dos derivados do petróleo. Desde as questões dos eletrodomésticos, dos transportes, das diferentes dos alimentos, de tudo isso são uma série de elementos que nós vamos verificar que temos como base do petróleo. Praticamente o petróleo ainda continua a ser a base da civilização do século XX e do século XXI. Hoje, a cotação do barril, via de regra de barril de petróleo, esse nome barril é uma palavra de origem inglesa, norte-americana, barrel que anteriormente isso era uma medida que se utilizava a partir do século XIX, em que começou a haver produção de petróleo com maior incidência. Então, cerca de 19 ou 198 litros, nossos litros, né? Então eles chamam de galão. Então um barril essa era a reserva, era praticamente um elemento que serviu para cotação, para se vender o petróleo. Então, internacionalmente, hoje nós temos essa questão dos barris de petróleo, que significa a quantidade que cada país produz. Então, isso tem a base como uma medida criada pelos norte-americanos no início da era do petróleo. Como sabes, o petróleo é um recurso não renovável, porque se nós fizermos uma análise das reservas recuperáveis em terra, grande parte delas hoje tem vindo a diminuir consideravelmente. Isso quer dizer que vamos verificar que o petróleo é algo que vai qualquer dia desaparecer, porque é algo que foi acumulado há milhões de anos. Então, ele será qualquer dia, nós vamos a retirarmos, vamos verificar que ele vai acabar. E por isso hoje as tendências estão mais viradas para a produção do petróleo no mar, visto que em terra tem vindo a diminuir consideravelmente e as grandes reservas têm sido mais hoje nas regiões. Acho eu que ainda das reservas existentes,
elas ainda acho que até ainda existe alguma possibilidade talvez nos últimos 50 anos, nos próximos 50 anos, né? Mas de qualquer forma, o homem é um ser adaptável, né? Nós tínhamos no século XVIII o carvão, que era a base da civilização na altura, um meio de combustível fóssil, que era o carvão, aparece o petróleo, substituiu-se. Então, o homem tem vindo a fazer isso, né? Mas das informações que eu vejo, independentemente do petróleo ser um elemento como combustível fóssil, temos outra questão também, que ele é utilizado em muitas coisas. Como os derivados do petróleo é utilizado na base da química, da física, de tudo. E então, eu não sei quando o petróleo acabar, como será a civilização. Porque mesmo os telemóveis, os computadores, mesmo tudo tem algum derivado de petróleo, né, nos transportes. E por isso será a homem ainda não, acho que ainda não, o homem não viu algo que possa substituir o petróleo se um dia acabar. E por isso constitui ainda uma base da nossa civilização. Hoje, sabe, via de regra, nós temos jazigas as anticlinais, sinclinais, né, e fraturas, né? E é nessas circunstâncias que nós vamos verificar que geralmente numa jazida nós vamos encontrar num reservatório, é melhor dizer reservatório, vamos encontrar embaixo temos água, na parte intermédia temos petróleo e em cima temos gás natural. Numa questão não entrando muito especificamente, mas são essas três estruturas, geralmente podemos ter numa estrutura das chamadas dobras e também nas falhas. Via de regra, o petróleo o nosso recurso petrolífero está mais ligado a questões das falhas do que nas dobras que nós hoje. A presença de petróleo e gás de subsolo tem a ver com províncias petrolíferas, né? Hoje há províncias petrolíferas. Essas províncias petrolíferas quer dizer que são regiões que anteriormente temos de grandes descobertas. Temos essa aí no Médio Oriente, Golfo, temos lá dos Estados Unidos, e temos aqui também na costa ocidental da África, né? Que é uma das terceiras bacias províncias petrolíferas do mundo, né? Mas então, principalmente a questão começou a haver em determinadas situações petróleo a sair pela a superfície, né? Isso na República, isso é uma das regiões que nós vimos, é na região do Médio Oriente e principalmente também na região do Azerbaijão, que era uma das repúblicas da ex-União Soviética. Então, começou a sair à superfície na base disso, que desde a antiguidade, quando eu falo disso, eu falo de petróleo em terra, né? Mas hoje, para que nós possamos localizá-lo, há uma série de métodos que nós temos que utilizar, né? Investigações da geofísica, geoquímica, geológicas e outras, né? É a partir delas é que nós podemos ter a ideia da localização desse recurso no subsolo. As possíveis estruturas que se encontram no interior do subsolo, que são passíveis à acumulação de petróleo e gás. Nessas circunstâncias, uma série de estudos têm que ser feitos antes que nós possamos trazer o petróleo à superfície, né? É nessas circunstâncias que teremos que fazer esses dados geológicos, geoquímicos, geofísicos, paleontológicos, toda uma série de estudos que temos que fazer, e que nessas circunstâncias só temos uma visão de um estudo só para 40% de que possa haver ou não esse combustível fóssil no subsolo.
Primeiramente, nós estamos agora nessa fase a fase da geofísica, né? Em que estamos a fazer o estudo de sismologia, né? Então, nesse estudo de sismologia, o que aqui se quer dizer? Que os barcos têm, de acordo com os blocos, têm feito estudos geofísicos, de sísmica. Isso quer dizer, praticamente fazendo um estudo do subsolo para que nós saibamos que estruturas existem em determinados blocos. Nessas circunstâncias, depois de nós fazermos esses estudos, eles serão interpretados, ou reprocessados, interpretados e posteriormente, de acordo com a interpretação que temos, as possíveis estruturas geológicas passíveis de acumulação ou não de hidrocarbonetos, são elas que posteriormente irão ser perfuradas pelas equipas de produção de petróleo. Isso quer dizer que são chamados testes. Depois desses estudos que eu me referi anteriormente, estudos geológicos, geofísicos, geoquímicos, vamos fazer testes para que nós possamos retirar amostras no subsolo e, de acordo com o que estiver saturado nessas amostras, então podemos ter uma ideia se é uma jazida de petróleo ou de gás natural. Não, porque a perfuração, nós temos dois tipos: há testes de avaliação e há testes que nós termos uma ideia daquilo da recolha, há testes de prova e há testes de avaliação. Isso quer dizer, o que é que isso quer dizer? Que nós vamos retirar essas amostras e, de acordo com aquilo que nós podemos encontrar nessas amostras, nos dá a ideia de uma possibilidade de haver ou não recursos petrolíferos nesse local. Posteriormente, haverá estudos que nós teremos que fazer para quantificar os estudos relacionados com a profundidade em que esse recurso se encontra, qual é o custo disso, e a quantidade, e na base de tudo isso é que nós poderemos ter uma ideia de qualificar, porque praticamente o que é que nós chamamos isso de recurso petrolífero? Isso quer dizer que é a quantidade total daquilo que existe. Porque dentro de quando nós falamos do petróleo e gás natural, temos que ver que ele existe lá no subsolo, mas nem com tecnologias que temos hoje não conseguimos retirar toda essa quantidade. A grande parte ainda fica lá. E por isso nós temos que ter essa questão de recurso e então, posteriormente, que iremos falar numa fase posterior das reservas, né? É nessas circunstâncias que praticamente depois do furo, esse furo de teste, nós temos que ir para o furo chamado de avaliação para que possamos, na verdade, saber se esse recurso valerá a pena ou não produzi-lo, né? Explorá-lo. Geralmente as classificações dependem das reservas, etc. Mas via de regra é uma determinação inglesa, né? Da língua inglesa, que é onshore. Principalmente são essas que as perfurações feitas em terra são chamadas de onshore. Isso quer dizer que não estão submersas no mar, né? E no mar chamadas de offshore. Na minha visão, eu não sei se é essa a questão da ideia, mas geralmente são esses termos utilizados que diferencia. Quando se eu falar de onshore, estamos referindo de uma produção ou de uma perfuração feita em terra. Via de regra, nós temos algumas perfurações feitas onshore durante a década do século XX, 1970, né? Em terra, que nós temos na zona de Ubabu, do Meu Peixe, na ilha de Santo Tomé, e acho que na Ilha do Príncipe também temos. Isso tudo foi feito em terra, mas offshore não temos ainda nenhuma perfuração feita na nossa zona econômica exclusiva. Via de regra, nós podemos verificar que, no nosso caso em particular, isso se baseia dos CPPs, quer dizer, dos contratos de partilha de produção.
mas via de regra entre 20 a 28 anos de um campo petrolífero. Porque, de acordo com as tecnologias que nós temos hoje, a gente começa a explorar o petróleo nos primeiros anos, dependendo de como é que nós vamos fazer o estágio de evolução, as fases de produção de petróleo. Nos primeiros anos temos uma menor quantidade, depois vai aumentando, depois vai chegar uma altura de que começa a haver um declínio de produção. E que durante anos vamos depois ver que aquilo que estamos a produzir é mais água do que petróleo, e então nós vamos dar por terminada a vida desse poço de petróleo. Né? Nessas circunstâncias, 20, 28 anos, via de regra, é tempo útil. Atualmente nós temos nessa região do Médio Oriente, né? Da zona da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iêmen, nessas regiões é que nós temos as grandes reservas, mas também não podemos esquecer que temos na região da Rússia, temos assim também reservas na Rússia de grandes concentrações de petróleo, principalmente, ou de gás natural. Temos também no Golfo do México, nos Estados Unidos, temos na zona aqui no Golfo da Guiné. Principalmente são as maiores reservas, e essa província petrolífera do Golfo da Guiné em que nós nos encontramos é das com menos exploração em relação às outras que eu me referi, porque se nós estivermos a falar dessa província petrolífera do Médio Oriente, isso já vem há muitos anos, né? Embora em métodos arcaicos, mas de qualquer maneira, a partir do final do século XIX, princípios do século XX. Como eu tinha referido, de acordo com os estudos feitos ao teste de avaliação, ao teste de estudo, depois de avaliação, e de acordo com os resultados que nós obtivermos, vamos saber que se reserva, temos uma reserva, quer dizer que a quantificação, o que é essa quantificação pode ser de acordo com o custo de produção, a quantidade do tamanho da reserva e outros elementos que nós vamos verificar lá. Então, nessa reserva, o petróleo pode ser recuperável ou não recuperável, né? Porque, como eu tinha dito, nem todo o petróleo que nós encontramos no subsolo, todo o recurso, ele é recuperado. Ele não é recuperado todo. Então, nós temos as reservas prováveis, há reservas possíveis, há reservas recuperáveis. Então, nessas circunstâncias, podemos utilizar métodos probabilísticos, né? Em que a chamada probabilidade, se nós fizermos uma análise, de acordo com os estudos que nós fizemos, se está entre 10% de probabilidade e 50%, praticamente podemos dizer que não vamos perder muito tempo, porque torna um pouco difícil quer dizer, é uma descoberta feita, mas que pode não ser economicamente favorável, né? Mas que essa questão de terminologia das reservas, etc., isso depende de país para país, assim como também isso depende posteriormente de que métodos nós vamos utilizar, né? Mas, de qualquer forma, a partir do momento que nós tivermos uma reserva que é economicamente factível, então podemos dizer que esse poço entra em produção. A nossa zona de desenvolvimento econômico exclusivo está ainda nas primeiras etapas de desenvolvimento do campo petrolífero, visto que estamos agora a fazer as análises, ou os estudos, fizemos estudos geológicos, geoquímicos, etc. Estamos a fazer estudos geofísicos, de sísmica, né? Para que nós possamos ter uma ideia foram feitos alguns blocos, acho que o bloco 5, 6, 11 e 12, no ano 2017 fez estudos sísmicos, e eles foram interpretados, e na base dos resultados obtidos, né, poder-se saber que tipo de estruturas existem lá, e que
possivelmente as empresas que estão alocadas nesses blocos poderão então determinar que estruturas eles poderão posteriormente fazer os furos de teste para saberem que tipo de alimentos vão encontrar saturados nas amostras retiradas. E posteriormente, de acordo com esses dados feitos nesse teste de estudo, posteriormente de avaliação, né? Para sabermos se essa reserva é economicamente factível ou não.